O SBT vive um dia de terror com a demissão de muitos profissionais e o cancelamento do telejornal das madrugadas. O que deve acontecer a partir de agora? O que vai ficar no ar para substituir o SBT News na TV? A gente traz depois a vinheta aqui no Guerra da Audiência. Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Alessandro Oliveira e este é o Guerra da Audiência. Muito importante o seu like no começo do vídeo, você está percebendo, é um canal novo, em crescimento, então eu preciso muito do seu like e da sua opinião nos comentários e do seu comentário. Se você puder se inscrever e ativar o sino das notificações, eu agradeço muito, até porque mais de 90% dos espectadores aqui do Guerra da Audiência não é inscrito. Então você me ajudaria demais se inscrevendo neste exato momento aqui no canal, ajuda a mostrar o vídeo para outras novas pessoas e a gente cada vez mais aumentar aqui a nossa família. Bem, o SBT acabou com o Jornal das Madrugadas, o SBT News na TV, que era uma espécie de tudo aquilo que está no portal SBT News e também no canal do YouTube, dentro da televisão, transmitido ao vivo ali das 2h30 da madrugada nessa faixa até o início do primeiro impacto às 6 horas da manhã. Era um jornal longo, extenso, com muito conteúdo e até em uma pegada diferente dos outros telejornais do SBT, como por exemplo o SBT Brasil, Tá na Hora e o Primeiro Impacto. O SBT News na TV teve a sua última edição nesta quinta-feira, dia 14 de novembro. A partir do dia 15, feriado, o jornal vai ser substituído por uma sessão de séries e filmes na madrugada chamada Sessão Madrugada. A gente vai reagir agora ao momento do fim do jornal, onde o Marcelo Casagrande, o jornalista que apresentava o SBT News na TV, se despede do público e diz que se encontra em uma próxima. Vamos acompanhar. E muito obrigado a você aí de casa que ficou com a gente ao longo das últimas horas no SBT News, ao longo de todo o dia. Tem muita informação no sbtnews.com.br e, claro, nos outros telejornais aqui do SBT. Na sequência, a Dani Brandi está chegando com o Kenzo Matida para o comando do Primeiro Impacto. A você de casa, valeu demais, foi muito bom. A gente se vê numa próxima. Na sua tela, imagens ao vivo do amanhecer da capital paulista. O céu está bastante carregado nessa quinta-feira, previsão de chuva, temperatura em queda, um dia possivelmente bastante gelado. Bom feriado para você, a gente se vê numa próxima. Saúde e paz, Brasil, bom dia! Deu para perceber na voz do Marcelo um tom de voz trêmulo, né? Uma voz trêmula porque esse cancelamento ele leva a demissões. Isso já está confirmado. Muitos profissionais de operação foram demitidos durante o dia de hoje, ao longo do dia de hoje, deste dia 14 de novembro, quando eu estou gravando este vídeo aqui. A matéria do site TV Pop, mais uma vez assinada pelo jornalista Gabriel de Oliveira, diz: em passaralho histórico, SBT acaba com o telejornal e planeja demitir 400 pessoas. Não são 4, nem 40, 400 pessoas. Centenas, digamos assim, de pessoas serão afetadas com este desligamento. Tudo isso por quê? Crise não só de audiência que o SBT vive, mas financeira também. É importante a gente lembrar que não vive muito bem das pernas do SBT em relação à audiência. E até que ponto essa crise de audiência acarreta na crise financeira? É claro que uma coisa leva a outra, porque sem audiência não atrai patrocinadores, não atrai verbas. E um jornal que estava no ar há mais de 2 anos, que não fazia parte dessa última grade feita pelo SBT, que colocou o Chega Mais ali na manhã, o Tá na Hora no fim da tarde, mexeu com as novelas da tarde ali, colocando a novela infantil na faixa de 1h30. O SBT News na TV era um jornal que já vinha antes dessa grade, já na grade antiga, e ele é cancelado hoje. Aqui o site TV Pop fala que a maior demissão em massa da história do SBT acontece neste dia de hoje, entre o dia 14 e até o fim do ano, em que o SBT pretende tentar evitar um prejuízo de mais de 100 milhões de reais ao fim de 2024. Para isso, cerca de 400 colaboradores, trabalhadores do canal serão dispensados. Outra informação aqui é que os cortes irão atingir todos os setores, sem nenhuma exceção, e vão causar um impacto direto dos programas da rede, já que as produções do canal tiveram seus orçamentos cortados em 20%. Segundo a informação do site TV Pop, Marcelo Casagrande, âncora e editor-chefe do SBT News na TV, o extinto SBT News na TV, já entrou no ar na última edição, na última madrugada, sabendo que seria o último dia do
jornalístico, né? Durante toda a edição, ele se despediu não só do público no final, mas também dos repórteres e aproveitou para dar adeus aos telespectadores no encerramento do jornal. Tem a aspa dele aqui, aquela aspa que a gente acabou de ver há pouco tempo aqui. No entanto, o Casagrande vai ter o seu emprego mantido, ele não está na lista dos dispensados, né? Pelo menos por enquanto, ele foi realocado para outro setor do jornalismo do SBT, que ainda conta na hora, conta também com o Primeiro Impacto, o Chega Mais Notícias, que é um jornal ali para São Paulo, e também o SBT Brasil. Aí a pergunta que eu deixo para você agora é a seguinte: você assistia ao SBT News na TV? O jornal que passava na madrugada? Eu sei que é mais difícil, muita gente está descansando nesse horário, mas você chegou a ver, seja acordando aí no comecinho do dia, ou então indo dormir muito tarde, você chegou a ver alguma coisa? Se sim, gostava ou não deste jornal? Deixa aí nos seus comentários e fala o que é que você acha também dessa situação. Aí você deve me perguntar, e o futuro do SBT? O que é que vai acontecer a partir de agora? A matéria do TV Pop tenta explicar isso aqui pra gente, vamos ver. No próximo ano, a emissora implantará uma série de medidas de austeridade, até mesmo em programas superavitários. Diversas produções já foram alertadas que o futuro do SBT envolverá a gravação de diversas edições de um mesmo programa em apenas um dia, com o intuito de minimizar os custos de montagem e desmontagem de estúdios, além da diminuição dos gastos de horas extras e hospedagens de convidados. Formatos que atualmente contam com gravações em 3 ou 4 dias por semana, por exemplo, vão precisar concentrar todos os trabalhos em um só dia. Vamos lá, por exemplo, o De Noite, que é um programa diário e gravado, ele vai ter que ter várias gravações no mesmo dia. Isso já chegou a acontecer em determinados momentos, para você ter ideia, em fim de ano, quando você tem que ter várias edições de um programa pronto ali para todo mundo tirar férias nesse recesso do fim do ano. Isso vai acontecer já no ano que vem, sem nenhum tipo de feriado ou de férias, de descanso para a equipe. Consequentemente, a produção vai aumentar com menos profissionais, com a missão de produzir vários conteúdos para um mês inteiro ou para a semana inteira, apenas em um dia. Para quem trabalha com televisão ou com produção de conteúdo, sabe o quão isso é difícil, você deixar preparado materiais pré-programados já para 1 ou 2 semanas para frente. Ainda mais numa emissora de televisão que tende a ser tão atual. O momento de crise não é só no SBT, outras emissoras sofrem com isso também. Por exemplo, a própria Record demitiu boa parte dos funcionários não filial, mas da emissora do Rio de Janeiro. Diversos profissionais demitidos, sem mais nem menos, isso tudo para fechar a conta no fim do ano. E eu não preciso nem falar da Band, né, que teve problemas financeiros aí expostos para todo um público, matérias em vários portais, e até o momento a Band ainda está se segurando, está tentando tapear a crise financeira desde a época lá do Faustão, depois que contratou o ex-Global para ter um programa diário na emissora que fazia exatamente o que o SBT vai fazer ano que vem. Ele gravava os programas da semana inteira em um dia só. Para fechar aqui a matéria do TV Pop, a matéria informa que o corte, né, o grande corte, ele não está afetando só ali quem trabalhava no jornal SBT News na TV, mas também o departamento comercial do SBT. Nenhuma área será, digamos assim, não afetada com essas mudanças e com essas demissões. Detalhe interessante aqui é que uma das áreas mais afetadas pelo passaralho, né, o nome que a gente dá a várias emissões, foi o departamento comercial, como a gente já falou, que contava com vários colaboradores históricos da companhia. Outro setor que foi bastante afetado, pelo menos no dia de hoje, no dia 14, foi a fábrica de cenários. O pessoal da cenografia que faz os cenários ali, né, constrói todos os cenários de todos os programas do SBT. 20 pessoas foram dispensadas até o fim da manhã deste dia 14. Eu estou gravando aqui no início da tarde, são 13 horas e 33 minutos. Possivelmente esse número vai aumentar não só na fábrica de cenários, mas também em outros setores do SBT. Vou falar um negócio pra vocês, eu já trabalhei em uma emissora, né, não era de televisão, era de rádio. Na verdade era um grupo de comunicação, mas foi especificamente na rádio, onde em um dia mais de 60 pessoas foram demitidas praticamente ao mesmo tempo, né? Durante todo o dia, isso foi acontecendo para informar o desligamento dessas pessoas. Eu acho que eu só não fui demitido nesse dia porque eu trabalhava, eu era contratado por outra emissora. Estava trabalhando na rádio, mas o meu contrato vinha da televisão. Isso acontece muito em veículos, em grupos de comunicação. Eu vou te falar um negócio, é muito ruim. A sensação que dá
é que você está perdendo alguém ali da sua convivência diária, alguém da sua família, como se alguém tivesse falecendo. Essa é a real situação. E o clima dentro da empresa não tem como ficar normal, não tem como ser, digamos assim, de paz. É um clima angustiante, é um clima de velório, para você ter ideia. As emissões, eu lembro exatamente nesse dia que estava acontecendo, elas começaram ali por volta de 10 da manhã e só foi acabar toda a série de demissões ali no fim do dia, quase 18 horas. Então, ficou um clima tenso, muita gente chorando ao ver seus amigos, companheiros de trabalho sendo demitidos e ao longo do dia também recebendo a informação que estaria fora do trabalho por conta exatamente do corte de gastos, a redução ali dos custos das produções. Certo é que está muito caro fazer televisão. É muito caro você fazer hoje rádio, televisão, é muito caro você colocar um canal de TV no ar, é muito caro colocar uma rádio no ar. Hoje em dia até projetos aqui na internet não saem do papel porque tá muito caro. Particularmente eu gostava, eu até falei em outro vídeo aqui, né, do SBT News na TV. Ele saiu na grade de ontem, que estaria na grade a partir do dia 18 de novembro, mas hoje vem a confirmação de que foi a última edição. E essa informação já estava circulando nos bastidores. Imagina só, quando a imprensa, quando o público, quando vocês que gostam de mídia já sabem que uma atração vai acabar, isso consequentemente gera pelo menos 1 ou 2 demissões. Imagina aí todo mundo lá do setor, todo mundo do jornal, que trabalhava, que acordava de madrugada ou muitas vezes nem dormia, sabendo que seria o último programa ou que o programa estaria ali nos momentos finais. Eu sei muito pelos comentários de vocês que há torcidas por emissoras. Pela SBT, pela Globo, pela Record, pela Band, tem gente que torce por emissoras. Eu acho inclusive um negócio interessante. Tem muita gente que gosta e tem muita gente que não gosta do SBT. Mas por mais que você não goste do canal, ou da linha editorial, ou do jeito de fazer televisão, ou jornalismo lá no SBT, a gente não pode em nenhuma hipótese comemorar nenhum término de programa sem realocação dos profissionais. Não são 400 pessoas demitidas, são 400 famílias diretas ou indiretamente impactadas com essa tomada de decisão para tentar conter aí o rombo de 100 milhões, segundo o site TV Pop, ao fim do ano no SBT. O perfil Ligado na TV informou que a sessão madrugada terá filmes e séries internacionais comprados pelo SBT. Em relação às emissões, os motivos seriam os baixos resultados da nova grade, onde apenas o Chega Mais e o Sabadão com Virgínia bateram a meta financeira. A informação é do F5, né, replicada aqui pelo Ligado na TV. Olha, sendo bem sincero, eu não vi que resultado foi esse atingido pelo Chega Mais. Pelo Sabadão com Virgínia, eu até entendo, é um programa interessante, uma vez por semana, com uma pessoa muito influente nas redes sociais e inclusive com boas pautas. O programa Sabadão com Virgínia é um sucesso. Agora, o Chega Mais passou longe de fazer um barulho interessante. Ninguém fala do Tá Na Hora. Deve continuar para 2025. Isso aí é assunto do outro vídeo que eu falei aqui, e o motivo, inclusive, que o Chaves foi cancelado em exibição linear. Você não sabe do que eu estou falando? O outro vídeo, vou deixar na tela final daqui a pouco aqui desse lado do vídeo. Aguentei. Se liga no que eu estou falando em relação ao Chega Mais Notícias. É um telejornal que tem ali a mesma marca do programa Chega Mais, que deve ser finalizado ao fim de 2024. A 1h06 da tarde desta quinta-feira, olha só como é que estava a audiência em São Paulo, que é o mercado publicitário, né? O Globo Esporte tinha 10 pontos na Globo, o streaming batendo mais de 8 pontos, 8.2, balanço geral vindo na segunda colocação com 6.4, aí o Chega Mais Notícias com 2.6, a 6 traços à frente dos donos da bola com 2. Isso sem falar porque eram os donos da bola. Porque o Chega Mais Notícias, assim que começa, que enfrenta diretamente o jogo aberto na Band, chega a perder feio na audiência. Eu tenho aqui a média dia de ontem do SBT, do dia 13, na quarta-feira. A média dia do SBT, na média mesmo, 2.5, que corresponde aí a exatamente às 24 horas do dia. Porque do horário, digamos assim, quente da TV, de 7 da manhã à meia-noite, a média foi de 2.9, um pouquinho maior. Mas a madrugada puxa para baixo. Deu para perceber? E olhando aqui entre os programas, o programa que mais deu audiência para o SBT ontem, na quarta-feira, foi o SBT Brasil, 4.1. O programa que menos deu audiência foi a 1h35. O SBT Pod Night, com o Ninho da Coruja, 1.4. O jornal cancelado, de 2h20 às 6 da manhã, o SBT News na TV, marcou 1,5. Bem, pessoal, esse é um vídeo que não é fácil fazer. Falar de demissão nunca é legal, em hipótese alguma. A gente precisa de mais profissionais trabalhando e que mais pessoas com, digamos assim, ciência, propriedade, qualidade, talento, coloquem ideias que gerem empregos dentro dos canais de televisão.
tá cada vez mais difícil. Por exemplo, se você olha aquelas pessoas que trabalham no vídeo apresentando os programas que ganham ali a partir de, sei lá, 10, 15, 20 mil reais, até 100 mil reais, para cima de 100 mil reais, muitas dessas pessoas que realmente fazem a TV acontecer nos bastidores, com iluminação, com áudio, nas câmeras, na montagem dos cenários, muitas vezes elas não ganham mais do que um salário mínimo. E essas são as mais afetadas quando, por exemplo, a demissão acontece. Eu quero saber o seu comentário. Aproveita para ajudar aqui o canal deixando o seu like, se inscrevendo se não é inscrito. Repito, mais de 90% das pessoas que assistem aqui aos vídeos do Guerra da Audiência não são inscritas. Então, por favor, inscrevam-se, deixem um like aí pro YouTube recomendar para mais pessoas que têm o mesmo interesse que você e não se esqueça de deixar o seu comentário. Vou estar de olho em tudo. A gente volta a se encontrar numa próxima notícia. Esse é o Guerra da Audiência. Um abraço. Até mais.